Olá, meus queridos alunos do EJA 3, né? Eu sou o professor Regis Barbosa, seu professor de História. E hoje a gente vai começar um assunto bem legal, as grandes navegações, né? Bom, espero que todos já tenham tomado a vacina. Se não tiver tomado, esteja cadastrado. Espero que esteja tudo bem com você, com seus familiares, né? E a gente está aqui torcendo para o nosso regresso o mais breve possível, né? Mas com todos os cuidados, vacinado, com os distanciamentos, usando máscara, e teremos os nossos encontros presenciais. Por enquanto, a gente continua, né, nesses bate-papos, né, através, né, do meio virtual. Mas em breve estaremos no modo que presencial, tranquilo? Então vamos lá, vamos aqui ao que interessa, como diz aí os ditados populares, né? Então, a este movimento, né, de busca de novas terras, inicialmente, vamos entender como as grandes navegações, tá certo? Bom, tudo começa a mudar a partir do momento em que o europeu, né, em busca de novas terras, né, em busca de matéria-prima, em busca de um mercado consumidor, através dos seus estudos, né, eles começam a adquirir alguns conhecimentos náuticos, né, para poder navegar no mar, tá certo? Técnicas, instrumentos, né? Esses conhecimentos náuticos é exatamente isso, saber navegar em alto mar, né? Com as embarcações mais eficientes, né? Instrumentos que existiam naquela época. Hoje, né, tem o GPS, é tranquilo, mas naquela época existia determinados instrumentos. Então, o grande objetivo, né, de início é conhecer o caminho para chegar à Ásia, né, as navegações, né, do Atlântico, né, com o objetivo de chegar aonde? Na Ásia, tá certo? Principalmente na China. Mas para isso, nós tínhamos o quê? Que contornar o sul da África, tá certo? Então, essas grandes navegações, elas começam com esse intuito, né, de saber navegar pelo Atlântico, né, com o destino principalmente para a Ásia, mas também, né, o continente americano, tá certo? Que está logo ali em frente, tá certo? Bom, esse processo de expansão marítima europeia foi liderado pelos portugueses, né, e em seguida por quem? Pelos espanhóis, né? Esses dois vão desenvolver uma técnica, uma expertise de como navegar, como utilizar os meios necessários, tá certo? Então, eles foram, né, pioneiros nesses contatos com culturas diferentes, com mundos diferentes, né? Com a possibilidade, né, de haver o intercâmbio de produtos e mercadorias através do mundo inteiro, né? Fala-se muitos autores, né, que daí começa o processo de globalização. Não hoje, quando tem a internet, o telefone, aquela coisa toda. As grandes navegações, elas vão dar o pontapé inicial para o processo de globalização, que é a troca de mercadorias, pessoas que vão de um lado para o outro. Agora, lógico que com uma velocidade bem menor do que a atual. Mas a ideia de globalização é essa ideia aí das grandes navegações, tá certo? Mas vamos lá. O conhecimento geográfico, né, existente no século XIV era pequeno, era bem simples, né, para querer se fazer viagens, né, fora do continente europeu, tá certo? Mas o que foi que pegou? Os mercadores comerciantes religiosos conseguiram alcançar apenas locais ali na proximidade do Mar Mediterrâneo, né? O Mar Mediterrâneo ele vai separar a Europa, tá certo? De quem? Da África, tá certo? Mas ele é relativamente pequeno, é uma distância relativamente curta, tá certo? Do norte da África até ali a Europa, pedacinho da Ásia, né? As viagens mais distantes que aconteceram na época foi de Marco Polo, né? Existe um seriado na Netflix que mostra as aventuras de Marco Polo, né? Ele era filho
de um mercador de Veneza, tá certo? Ficou famoso, né, por as suas viagens. E uma das mais famosas, né, é a viagem que ele fez à China, chegando com novidades, né, e os países em busca de novos mercados se interessaram, né, de chegar à China, tá certo? Em 1415, os portugueses conquistaram Celta, que é ali no norte da África, que virou um importante entreposto comercial, local de trocas de mercadoria. Após essa conquista, os portugueses tiveram informações, ficaram sabendo, né, sobre reinos da África, né, depois do deserto do Saara, muito rico em ouro, aí ficaram espertos, né? Lembra, os portugueses e espanhóis só queriam as riquezas, tá certo? O reino de Mali, né? O governo português deu início, então, a uma série de empreendimentos com o objetivo de conquistar esses reinos e apoderar-se das suas riquezas, né? Então, esse processo, né, de expansão marítima de Portugal, ele vai ser dividido em duas fases. A primeira fase eles vão navegar pela costa da África, vão, nas suas viagens, né, vão procurar dominar territórios africanos, tá certo? Esse período de conquista, né, ele vai durar até 1487, tá certo? Depois vai ter início o que a gente vai chamar de segunda fase das navegações, a chamada das grandes navegações, que vai começar a partir de 1498, quando uma frota portuguesa, liderada por Vasco da Gama, em homenagem, o Clube do Rio de Janeiro em homenagem a esse navegador português, né? Vasco da Gama chega às Índias, né, através da Ásia, depois de contornar o Atlântico, né? Então ele descobre essa rota marítima, né, de chegar às Índias, né? As grandes navegações é o processo de exploração dos oceanos pelos europeus em busca de novas riquezas, rotas comerciais, territórios coloniais. Então, eles têm esse objetivo. Vão fazer essas viagens em busca de quê? Riquezas, rotas comerciais e territórios. Eles vão se apossar, vão pegar as riquezas. Se o país for forte, ele vai fazer o quê? Comércio, certo? Então, esse processo, né, teve início no século XV, com Portugal, né, que possibilitou a chegada dos europeus à América e a descoberta do caminho marítimo para as Índias, né? A chegada às Índias por um caminho marítimo tinha grande importância para os portugueses, porque depois da conquista de Constantinopla pelos turcos, o comércio com o Oriente se tornara um problema para os europeus. Então, eles precisavam de um caminho, né? Então, pode-se dizer que as grandes navegações terminaram no século XVII com novas rotas de comércio já estabelecidas em todas as regiões, tá certo? Bom, as novas rotas marítimas, né? Então, a gente percebe aqui, tá certo? Que esses caminhos vão pelo Oceano Atlântico, pelo Mar Mediterrâneo, pelo Oceano Índico, tá certo? São os caminhos que eles vão percorrer em busca de quê? De novas rotas comerciais, em busca de riquezas, tá certo? Bom, vamos lá. Para chegar à fonte das mercadorias na Ásia, né, os mercadores, navegantes europeus, começavam a buscar o quê? Caminhos, tá certo? Então, essas novas rotas, né, foram traçadas pelas grandes navegações. O navegador, né, Cristóvão Colombo, né, acreditava ter encontrado o caminho para o Oriente, tá certo? Mas, na realidade, né, ele encontrou o quê? A América, né? Por isso que ele chamou os nativos de índio, porque ele pensou que estava na Índia. Mas, na verdade, Cristóvão Colombo descobriu o quê? A América, tá certo? Bom, Colombo, né, convenceu ao rei da Espanha, que financiou as suas expedições, né, em agosto de 1492, comandando 3 embarcações, né, ele e seus comandados iniciaram a viagem e chegaram às terras chamadas São Salvador. Hoje, as Bahamas, aquelas ilhas
na América Central. No entanto, como já tinha dito anteriormente, ele pensou que tivesse chegado às Índias. Então é assim, pessoal, que vai começar essas grandes navegações pelos oceanos. Hoje, essas navegações são feitas de aviões cada vez mais rápido, mas naquela época não tinha. Então, a descoberta, né, dessas rotas comerciais do Oceano Atlântico, do Oceano Índico, por enquanto, elas vão ser essenciais para o quê? Para as trocas comerciais, para o acúmulo de riquezas, para as conquistas de novas terras, tá ok? Então, na próxima aula, a gente vai entrar em mais detalhes. Fique bem e qualquer dúvida, entre em contato com a gente.